Davi foi me chamando aos poucos para vir para a igreja hoje, né? Primeiro ele falou: irmão, pode ajudar a gente com o louvor? A semana inteira. Aí daqui a pouco, passaram alguns dias, e ele: irmão, você pode trazer a mensagem? Casas Bahia, ligação total com você. Mas Deus é bom. E Deus é bom. Não se assuste com a câmera. É que eu tenho um canal no YouTube. Eu tenho o costume de as pregações colocar no canal para abençoar outros irmãos também. Deus tem realmente feito grandes coisas. Eu tenho direcionado algumas mensagens assim, para amigos que caminharam comigo, mas ainda não entendem ainda o amor de Jesus. E aí, essa é uma forma que Deus me deu para poder mencionar o amor dele a essas pessoas. Então, porque às vezes também tem vergonha, falta de tempo, e agora não tem desculpa, porque eu mando o link para eles e a palavra chega a eles. O amor do Senhor chega até eles. Nós vamos meditar no livro de Colossenses capítulo 3, do versículo do 1 ao 11. Geralmente quando as pessoas anunciam que eu vou pregar nos lugares, as pessoas costumam pegar os últimos bancos, porque tem medo que eu ataque. Mas eu já tentei, mas nunca consegui morder ninguém, né? Nunca consegui. Colossenses capítulo 3, nós leremos do 1 ao 11, mas a princípio leremos apenas o primeiro versículo. Todos encontraram? Glória a Deus. Algumas pessoas falaram amém aí. Enquanto isso, eu vou molhando as palavras. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Diz o seguinte: portanto, já que vos ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do... Cadê a igreja? Do alto. Vou ler de novo aqui que a igreja por um instante foi arrebatada, né? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Oh, Jesus, a igreja está aqui ainda. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Oremos. Senhor, obrigado por esse momento. Eu quero pedir ao Senhor que conduza a palavra, conduza a nossa mente. Eu não sei, Senhor, como entrou cada irmão que aqui estás, mas porventura entrou, Senhor, com um coração aflito, um coração amargurado. Eu peço que tranquilize, traga calma, em nome de Jesus, que teu Espírito tenha liberdade para agir na vida dos irmãos, para que possa, Senhor, ouvir a palavra que vem do Senhor, em nome de Jesus, que eu suma e que o Senhor cresça em nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por poder aqui, Senhor, partilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem mencionado e tem nos orientado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Se porventura alguém estiver a caminho, traga insegurança, livrando de assalto, de roubo, acidente, qualquer, Senhor, interrupção que o inimigo queira aprontar, nós já paralisamos em nome de Jesus e pedimos ao Senhor que cuide. Senhor, daqueles que não puderam vir, eu peço que o Senhor também os abençoe. Que o Senhor possa guardar, Senhor, trazer paz e um bom descanso para os seus servos que não puderam vir. Para aqueles que estão trabalhando, os abençoe, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor seja louvado por tudo que fez, faz e ainda fará por nós. Em nome de Jesus. Amém. E o tema que nós iremos abordar aqui é minha nova vida. Como é que está a sua nova vida com Cristo? Será que você está vivendo uma vida de glória? Uma vida de muitas alegrias? Uma vida de só vitória? Uma vida com sabor de mel? Como é que tem sido a vossa vida com Cristo? Como é que tem sido essa releitura da sua vida após o iniciar a sua carreira com Cristo? Talvez você fale assim: mas olha, eu nem iniciei, que carreira é essa? Não entreguei meu currículo. A partir do momento que você adentrou nesse mundo, Deus já tem um propósito para a sua vida. Você não veio aqui a passeio.
O Senhor tem um propósito na sua vida. E Ele te ama muito. E é um amor gigantesco. E o que eu acho fascinante, que o mundo, infelizmente, tem direcionado toda essa condição de um amor real, de um amor sincero, de uma mudança de vida, para um algo normal. Há um grande teólogo alemão, Bonhoeffer, ele fala o seguinte: graça preciosa e a graça barata. A graça preciosa é quando nós valorizamos o sangue que foi vertido na cruz, quando nós compreendemos que ali houve um sacrifício. Eu tenho certeza que, assim, para aqueles irmãos que trabalham, o salário é suado. É um mês inteiro de luta, ônibus lotado, trânsito, chuva, filho doente, cachorro latindo, gato miando. Alguns indo para a faculdade, outros indo para a escola, mas é uma luta, não é verdade? É uma luta dia após dia. É uma luta diária. E aí como é que entram as nossas vidas novas com Cristo? Em meio a essas lutas e dificuldades, como é que entra a nossa vida com Cristo? Como nós podemos ter paz em meio a tantas coisas acontecendo? E o que eu acho interessante, que nesses tempos, o pecado tem perdido peso. E Bonhoeffer, ele menciona que as pessoas têm vivido a graça barata, não valoriza. Então você trabalhou o mês inteiro e não valorizar o salário é algo incrível. Como é que você não vai valorizar o salário? O sangue vertido na cruz foi um alto preço, foi um valor incrível. Aí talvez você diga assim para mim: mas Kim, olha, eu não pedi para Jesus morrer por mim, eu poderia morrer. Só que a nossa morte não seria possível para quitar a dívida com Deus. O amor de Deus é algo que nos surpreende. O amor de Deus é algo que nos preenche. A nossa vida é interessante. Tem dia que nós estamos bem, sorrindo, pulando, alegre. No dia seguinte, vem uma tristeza. No outro dia, vem uma alegria. No outro dia, vem uma tristeza. Eu tenho um amigo que ele é cardiologista. Ele fala que a vida tem que ser realmente igual o eletrograma. Um dia em cima, um dia embaixo. Um dia em cima, um dia embaixo. Porque o dia que estiver reto, morreu, né? O dia que o cardiograma ficar só o risquinho, a pessoa morreu. Mas Cristo tem algo surpreendente para nós. Infelizmente, nós temos que valorizar a graça preciosa e não a graça barata. E o pecado que sucumbiu, que tem realmente mudado a condição da nossa sociedade, então hoje em dia o pecado não é um pecado, é um problema. As pessoas não falam: irmão, você está a pecar. Não, você tem um problema. Vou dar um exemplo básico aqui. Suponhamos um exemplo: Neymar na igreja engravida uma menina. Aí ela chega: papai, estou grávida. Mas você está ficando maluco? Como é que eu vou encarar o pastor? Como é que eu vou encarar o irmão tal? Como é que eu vou falar isso? E na sua escola e tal? E a menina: papai, mas como é que eu vou encarar isso tudo? Você pecou, menina. Papai, é do Neymar. Ô filha, você é muito querida, abençoada, glória a Deus. Por quê? Nós estamos transferindo o peso do pecado. Algumas pessoas acham que o pecado é comprado. Olha, esse dinheiro vai pagar. E não é assim. Não é assim. Tem muitas pessoas que começam a mudar de igreja. Peca muito numa igreja, vai para outra. Porque lá ninguém me conhece. Só que o mesmo Deus que atua aqui, atua também lá. O mesmo Deus que fala altamente aqui, também fala na minha igreja. O mesmo Deus que me resgatou dia 20 de junho de 1993, resgata aqui também. O mesmo Deus que esteve comigo no meu batismo no dia 1º de maio de 1994, também batiza e também está aqui. Não adianta querer se esconder. Deus conhece os nossos corações. E aí tem algo importante. Como então encarar essa passagem de Colossenses, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11? Como nós iremos encarar essa situação se a nossa vida de pecado agora virou problema? E problema não é tratado com Deus assim. Eu preciso de médico. Eu preciso de um psicólogo. Você já imaginou como é que foi lá atrás?
Eu fico pensando em alguns momentos, como é que seria José sendo vendido pelos irmãos, né? E aí depois, passado um tempo, foi andando, chegou até a Potifar. Como é que ficou a mente desse rapaz? Bom, minha família não me ama, meus irmãos me venderam, só porque eu tive um sonho. Depois, estava lá num lugar que me compraram, me dei bem, estava a trabalhar sem nenhum problema. E aí daqui a pouco a esposa desse cidadão resolve armar para cima de mim. Eu estou aqui preso. Cadê Deus? Por que eu estou a passar por esses problemas? Por que eu estou a encarar essas dificuldades? Cadê Deus? Vai falar que você nunca perguntou assim: Senhor, onde o Senhor está? Será que sou eu que já perguntei isso ou tem mais alguém comigo nesse? Precisa levantar a mão. Precisa levantar a mão. Mas ele, naquele momento, permaneceu na posição. Estava fácil para ele? Ele precisou de psicólogo? Ele foi ao médico? Não. Hoje, nós encaramos as coisas, os problemas, com normalidade. E muitas vezes o pecado como algo normal. Tem um livro que eu estou lendo que fala Pecados Intocáveis. Esse livro menciona que muitas vezes nós nos importamos com grandes pecados e nos esquecemos dos pecados pequenos. Os pecados rotineiros. Quer um exemplo? Meu chefe pediu para eu dizer que se alguém ligar ele não está. E o chefe está do lado dele. Toca o telefone. Meu chefe não está. Isso é pecado? Não, eu estou cumprindo ordem. É meu chefe. Se eu não mentir, eu vou para a rua. É o meu trabalho. E aí, como é que eu fico? Olha, já aconteceu uma situação que eu presenciei de uma amiga da minha esposa comprar uma bolsa nova. Ela não tem bolsa, só tem umas 20. Não, estou brincando. E essa jovem chegou, quis deixar a bolsa lá em casa e falou assim: olha, vou deixar essa bolsa aqui, amanhã eu pego porque eu vou conversar com meu marido. Aí minha esposa falou: olha, eu vou deixar essa bolsa aqui. Essa bolsa não é nossa. De quem que é? É da fulana. Mas o que essa bolsa está fazendo aqui? Não, mas ela vai falar com o marido dela. Chama ela agora e manda ela levar essa bolsa. Essa bolsa não é nossa. Eu não vou ficar cobertando o pecado dos outros. Então, nós estamos mudando o nome de pecado para problema. Mas tanto o pecado quanto o problema precisa de quem? De Jesus. Precisa do Espírito Santo. E agora uma nova pergunta: como eu vou fitar, como eu vou olhar para a palavra de Deus e crer que ela realmente vai fazer uma mudança na minha vida? Como é que eu vou ter essa ação? Será que eu tenho praticado as boas novas de Cristo? O que eu acho mais interessante é que algumas pessoas acham que é só o pastor que tem que pregar. Não, só o pastor que prega. Essa palavra de Deus é para todos. Ide fazer discípulos. Ide anunciar o evangelho a toda criatura. Mas ele não é missionário. Ele não tem o dom da palavra. Mais engraçado que em Portugal, o que eu menos usei foi a palavra. Mas eles viam o testemunho. Porque lá eles querem caminhar com você para saber quem você é realmente. E aí eu faço uma pergunta: se você não tem uma vida reta, uma postura perante Deus, como é que você vai vivenciar e demonstrar o amor de Deus para a vida da pessoa? Sabe o que acontece? Quando você não tem uma vida séria com Cristo, a pessoa que você está orando para ganhar para Jesus vai olhar assim: eu vou ser crente igual a esse cara? Está ficando louco, meu caminho está melhor. Aqui eu faço o que eu quero e eu estou bem. E eu estou bem. Mas não é assim que funciona. Às vezes olhamos para o lado errado. Às vezes buscamos a solução no lugar errado. Às vezes buscamos a estratégia no lugar errado. E as circunstâncias que a vida às vezes nos cerca, as circunstâncias que a vida nos direciona, às vezes é mais fácil eu olhar aquilo que é errado e praticar do que aquilo que é bom. E como eu terei uma vida nova?
E como eu terei algo fácil. E o problema, nós estamos pegando o hábito de achar que tudo é normal. E esse hábito de achar tudo normal, já começa a achar que não precisamos mais orar por nada. Sabe por quê? Senhor, tu sabes. Então a pessoa passa por um problema financeiro, ela fala assim, bom, eu vou pedir um empréstimo. Você acha que eu vou gastar meu tempo orando para Deus, para ver onde está o problema? Eu vou pedir um empréstimo. Eu vou ali naquela empresa tal, pego o dinheiro, já sei o meu problema. Outra situação, se eu tenho uma dor de cabeça, às vezes a pessoa nem para orar, fala, Senhor, o que está ocasionando essa dor na minha cabeça? Por que estou assim? Será que alguma coisa está disfuncional no meu organismo? E a gente acaba nem orando por isso. Deixa para lá. Deixa eu tomar um Doril que a dor sumiu. E a gente começa a deixar algumas coisas. E aí tem aquelas pessoas que se sentem angustiadas, se sentem isoladas, se sentem desprezadas. E aí o que essa pessoa faz? Eu preciso comprar um tênis, um Easy, da Adidas, que eu vou gastar R$1.000 e poucos. Ou eu preciso comprar um bom carro, um novo celular, porque meu vazio é muito grande, você não sabe a angústia que eu estou a passar. E para suprir essa angústia tem que comprar alguma coisa. Enquanto isso, somos levados e distanciados da presença de Deus. E aí eu volto à primeira questão da nossa ministração. Como está a minha nova vida com Cristo? Como está a minha nova vida? Será que eu tenho levado uma vida sem manchas, sem rugas? Ou ao longo eu tenho me deixado levar pelas circunstâncias que estão ali a me cercar? E é uma coisa que nós precisamos refletir em muito. E nós precisamos realmente pensar e tomar atitude para mudar. E aí, nós vamos começar agora a brincar com cada versículo. Tem muitas pessoas que falam assim, minha vida está ótima, por que eu preciso mudar? Eu não preciso mudar, estou vivendo bem demais. Olha, eu vou na igreja, eu oro, eu tenho uma dificuldade ali, mas está tudo bom, está tudo agradável. Para que eu vou mudar? Por que eu tenho que ler a Bíblia todos os dias? Sabe o que eu acho mais interessante? Está todo mundo gritando para o Lula ser preso. Só que o Michel Temer teve 2 situações contra ele, mas foi arquivado, para quando ele sair ser julgado. Nós somos levados a olhar para um lado, enquanto o outro também tem problemas. Nós temos que orar para a nossa nação. A nossa nação está corrompida. E o pior, nós estamos levados aos exageros. Nós só estamos olhando para um lado, prende ele, enquanto isso os outros estão fazendo a mesma coisa atrás. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Não temos que defender partido A ou partido B. Nós temos que orar pelo nosso Brasil. Nós temos que orar pela nossa nação, pelo nosso povo. Se nós pararmos para ver quantos aí estão aí, que poderiam ser julgados e presos, estão à solta. Nós precisamos orar. Orar para que Deus abra os olhos da justiça, para que Deus tire essas pessoas da lama, e que as coisas possam mudar. Mas essas coisas só irão mudar quando nós tomarmos posição. Infelizmente, nós somos fracos, mas nós precisamos pedir a Deus para nos fortalecer. 12 homens mudaram a história do mundo. Somos mais de 25 milhões de cristãos e não conseguimos mudar o Brasil. Eu entendo uma coisa: se eu sou maioria no lugar, alguma coisa tem que acontecer de diferente. Se eu sou maioria no lugar, alguma coisa tem que acontecer. Agora pensa comigo, tem diminuído a violência? Sim ou não? Tem diminuído a criminalidade? Tem diminuído o índice de emprego? Está aumentando aí os hospitais? As escolas estão boas? Nós somos maioria. Temos orado por um Brasil melhor. E por que não muda?
E nós estamos acomodados. Eu estou acomodado. Eu preciso despertar. Nós somos levados a essa prática. Então, minha vida está ótima. Para que mudar? Tem que mudar. Tem que mudar. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se fez novo. Tudo se fez novo. Nós precisamos mudar, porque o Senhor fez tudo novo. Eu não posso mais viver no velho. Eu preciso mudar, eu preciso ter atitudes. Eu preciso sair do meu comodismo. Eu preciso mudar. Vamos lá. Vamos ver aqui o versículo 2 de Colossenses 3. Diz o seguinte: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas. Versículo 3: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Versículo 6: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. 7: as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então, antigamente eu vivia as coisas erradas, mas quando eu passo a caminhar com Cristo, eu preciso de mudança. Eu não posso mais viver aquilo que eu vivia. Eu tenho que mudar. Eu tenho que ter uma vida nova. Eu tenho que ter uma postura nova. Aí talvez você fale assim: mas você é novo demais, King. Para que eu vou mudar? Ou outro: ô meu irmão, já passei os 50, meio século, vou mudar agora? Para que mudar? Meu irmão, saia do comodismo. É isso que Satanás quer que você diga. É isso que Satanás quer que você viva. Um comodismo dizendo o seguinte: eu não preciso mudar, tá bom, vai ser assim mesmo. Não, não tá bom. Qual é a vontade do Senhor para mim? É boa, perfeita e agradável? Será que o que eu estou a viver agora é bom, perfeito e agradável? Se não for, nós precisamos sair do comodismo. Nós precisamos mudar, dar passos de fé. O mais engraçado é que Deus foi mudando toda a minha história. Toda a minha história. Eu era um jovem que era praticamente todo direcionado para o crime, para as drogas. Eu com 7 anos já sabia dirigir carro, então algumas pessoas falavam: olha, nós vamos chamar esse menino, porque na hora do roubo ele é criança. Quem sabe ele não leva o nosso carro, para ele não vai dar nada. Mas Deus guardou a minha vida. Deus guardou a minha vida. Deus tem guardado a sua vida, porque você está aqui hoje. Aí talvez você fale assim no seu pensamento: mas King, você não sabe da minha história. Cara, eu estou aqui pela graça, eu estou pecando, eu estou errando, eu estou chutando tudo. A solução para isso, hein? A solução para isso. Se a sua vida estiver assim hoje, a solução. E aí nós precisamos mudar. Versículo 8: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. 9: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então nós precisamos de mudança. Nós precisamos buscar uma nova estratégia em Cristo. E nós vamos começar agora a pensar em algumas coisas. E como o mundo está. Ele fala aqui que nós precisamos abandonar, quando nós estávamos a viver no velho homem, a imoralidade. E infelizmente a imoralidade tem aprisionado até alguns irmãos dentro da igreja. E nós precisamos buscar a graça de Cristo. Porque a imoralidade,
ela é algo que deprava, é algo que vai levando é como se fosse um câncer. Na verdade, todo pecado é como se fosse um câncer. Ele vai contaminando e vai matando a pessoa. Chega um certo momento que a pessoa fala assim, olha, já não aguento mais. Eu estou sujo demais. Nós precisamos pedir a Deus para que mude isso. Para que coloque realmente uma nova estratégia. E aí você fala assim, King, o que quer dizer essa imoralidade sexual? Seria o adultério, cobiçar alguém que não é para ser cobiçado, uma mulher casada, um homem casado. Todas essas coisas são imoralidades. A prostituição, violentar, sexo antes do casamento, o homossexualismo, o incesto, a zoofilia, todas essas coisas são imoralidades, é imoral perante ao Senhor. Mas King, isso é muito forte. Isso não é o meu conceito ou o vosso conceito. Isso é aquilo que Deus diz para que seja melhor para as nossas vidas. Ou queremos, ou precisamos viver aquilo que Cristo tem para as nossas vidas, ou vamos sempre dizer, olha, não é um pecado, é só um probleminha. Nós precisamos pensar um pouco nisso. Mas em 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se há algum pecado semelhante a esse, saiba que, se nós confessarmos o nosso pecado, o Senhor vai realmente limpar os nossos corações. Eu ouvi um testemunho de uma Masao Sugihara. Eu fiquei de cabelo em pé, ou melhor, de barba em pé. De cabelo? Então. Mas quando eu ouvi o testemunho do Masao, eu fiquei surpreso. Porque eu conheci esse pastor, ele é um ministro de louvor, inclusive essa última canção, Quanto Amor, o autor é ele. Mas ele contou um testemunho que ele foi escravizado pela pornografia. Mesmo sendo pastor, ele passou por problemas terríveis. Mas o Senhor, quando ele confessou, o libertou. O Senhor resgatou a vida dele. E é por isso que Deus tem usado ele com grande força para enfrentar realmente toda essa potestade que tenta jogar o cristão no lixo. E foi tremendo. Outra parte que diz também, o que é impureza? Impureza é algo sujo, é algo que traz uma contaminação, são pensamentos impuros, é inveja, é calúnia, é engano. Engraçado que esses dias eu fui fazer um serviço, fui filmar num lugar, e uma pessoa falou assim, você é cristão? Eu falei, sou. Aí ele falou assim para mim, infelizmente não dá para confiar nos crentes, né? Eu falei, como assim? Porque eu fiz um trabalho assim, explicou uma situação, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Porque talvez o engano, a inveja, o querer crescer e não respeitar, fez com que aquele outro irmão fizesse coisas erradas. Nós precisamos mudar esse conceito. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, vejo Deus na sua vida. Eu vejo Deus na sua vida. As pessoas têm que te olhar e falar assim, eu vejo Deus na sua vida. Você faz a diferença. Quando você chega num lugar, o lugar muda. Nós precisamos ter esse olhar de Cristo e buscar a diferença em Cristo. Nós não podemos nos conformar com o que anda acontecendo por aí. Nós precisamos buscar a diferença em Cristo. Diferença no trabalho. O mais engraçado é quando as pessoas começam a usar aqueles chavões. Ô irmão, você está triste por quê? Porque tudo você pode naquele que te fortalece, sorria. Né? Às vezes você está naquele dia pensando, Deus, eu tenho aquela conta para pagar, eu tenho uma situação de doença na família, eu tenho uma situação para resolver. Aí você está pensando lá, chega o irmão e fala, tá triste, irmão? Deus é contigo, não crê não? Ou o irmão não veio um domingo porque teve uma dificuldade, aí ele chega no culto, aí chega aquele irmão que gosta de brincar. E aí, irmão, vai se converter quando? Tá sumido, hein? Nem pergunta pro irmão do que está acontecendo, se está passando por algum problema. Aí aquele irmão fica com o coração magoado, entristecido. Ele fala, rapaz, se eu tivesse agora um tapa divino, eu te mandaria para a glória, não um tapa. Né?
E aí as coisas... Mas por quê? Falta sensibilidade. Uma coisa é nós sermos simpáticos. A outra coisa é a gente ter empatia. Quando eu tenho empatia, eu me coloco no lugar do outro. Eu sinto o que o outro sente. E aí eu começo a pensar diferente. A sua dor é minha dor. A sua alegria é minha alegria. Vou contar o que aconteceu. Foi anteontem. Eu fui com a minha cunhada no centro de São Paulo. Na volta nós pegamos o ônibus ali perto do terminal Bandeira, mas o que vem de Santana, Jabaquara. Nós pegamos esse ônibus. No ponto que nós estávamos, tinha um jovem que era skatista. E aí ele chegou assim: e aí, motor, pode dar uma carona para nós aí? Tá duro o negócio hoje, né? Aí o motorista olhou assim: dá carona para você? Você é folgado, hein? Mas tudo bem, sobe lá. Tum, deixou o rapaz entrar. Aí teve mais uma situação que entrou uma pessoa de um centro de recuperação que estava vendendo alguma coisa e falar que ele tinha sido recuperado. O motorista também permitiu que ele fosse lá. Uns 4 pontos na frente, uma jovem vê que o ônibus está correndo assim, vai sair do ponto, ela começa a correr e a bater na lateral do ônibus. Só que o motorista não prestou atenção nisso, porque aqueles ônibus grandes, articulados, ele já olhou para fora, a porta fechada, já saiu com o ônibus. Quando ele sai com o ônibus, a mulher, não sei o que deu na cabeça dela, que ela tentou segurar o ônibus. Eu acho que ela quis receber a unção do Hulk. Falou: vou parar esse ônibus. Ela grudou no ônibus, só que, meu irmão, ela caiu. Mas ela tomou um rola, uma queda. E aí todo mundo gritou: caiu, motorista, caiu. Ele parou o ônibus. E aí eu falei: Jesus, como ela passou aqui, eu já não vi mais a mulher, né? Daqui a pouco eu vi o pessoal se mobilizando, ajudando. O motorista parou o ônibus, atravessado na avenida, desceu, foi lá atrás, pegou a mulher, foi conversando com a jovem: você está bem? Quer ir para o médico e tal? A gente ouvindo ele falar com a mulher. Ela: tô bem, tô bem. Ela entrou no ônibus: tô bem. A senhora não quer nada? Não, eu estou bem. O motorista: tá bom. Aí ela sentou, levantou um pouquinho a calça, estava ralado o joelho, tirou foto. Olhou o braço, estava ralado, tirou foto. Pegou o número do ônibus, tirou foto. Pegou o horário, daqui a pouco ela estava digitando um texto. Ela olhou para a cara do cobrador, continuou digitando. Aí ela falou: vou enviar. E enviou. O que será que ela estava fazendo naquele momento? Vou denunciar o motorista que fez com que eu caísse. Acho que a unção do Hulk não estava com ela naquele momento. O Hulk a abandonou. E aí o motorista quer pagar o pato. E aí eu cheguei para o motorista e falei assim: senhor. Aí ele falou assim: eu já sei, o cobrador já avisou que ela me denunciou. E isso vai para o meu prontuário, eu posso tomar algumas advertências, posso ser punido, não sei o quê. Eu falei: olha, nós vimos a cena. E eu tenho analisado o senhor desde quando nós entramos. Eu vi que o senhor foi gentil com um jovem que não tinha dinheiro. Eu vi que o senhor deu espaço para a pessoa que pode falar sobre um centro de recuperação. Eles são um centro de recuperação lá em Parelheiros. Eu falei: olha, eu vi que a bondade no seu coração nesses pontos. Agora, a mulher, ela foi errada. Se o senhor precisar de testemunha, está aqui meu nome, está aqui o número do meu celular. Aí ele olhou para minha cara assim, ele falou: olha, Deus é fiel, Deus é comigo. Eu nem falei que era cristão, porque às vezes a pessoa olha para o irmão aqui, com essa barbinha, com esses 2 brincos, com essas pulseiras, fala: esse cara não é crente, mas nem no inferno. Ainda bem, né? Porque ele não quer ir para lá, né? E aí a minha cunhada falou assim: pode pôr meu nome também. Nós estamos vivendo num período de injustiça, onde as pessoas querem levar vantagem. As pessoas estão erradas e mesmo assim querem tirar uma vantagem daquilo que aconteceu. Nós somos cristãos, nós não podemos compartilhar com aquilo que é errado. Nós temos que seguir aquilo que é correto. Nós temos que realmente buscar a justiça. Eu falei para aquele senhor: eu não vou falar nada a mais e nem a menos. Pode ser um policial que o senhor fale, seu supervisor. A visão que eu tive é: a mulher correu, segurou no ônibus e caiu. Foi o que eu vi. Se o senhor quiser, eu mando até para o seu WhatsApp.
a moderninha agora, né? Mas eu fiquei feliz de ver que Deus é gracioso. Mas infelizmente, nós estamos vivendo hoje a intolerância, a impaciência. Está difícil amar. Nós precisamos amar uns aos outros. Resgatar aquilo que diz a igreja de Atos, a igreja primitiva, o ter alguma coisa em comum. Roubaram uma bicicleta do irmão numa batista lá em Santo Amaro. O irmão chegou na igreja, deixou a igreja ali sem cadeado, sem nada. Roubaram a bicicleta do irmão. Aí os irmãos se mobilizaram, foram lá e deram uma bicicleta para o irmão. O irmão chorou imenso, ficou feliz. Mas não pelo fato da bicicleta ser substituída, mas de ver que ele era amado. Então olha para a pessoa ao seu lado e diga assim, ó, eu te amo no amor de Cristo. Você é precioso para Jesus. Eu te amo, meu irmão, no amor de Cristo. Você é precioso para Deus. Você está aqui não é à toa. Deus te ama. E como nós vemos aqui, ó, olha, a impureza, essas coisas, inveja, calúnia, tudo, em nome de Jesus, lançado fora. Porque em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Versículo 24: sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, não há aquele mais santinho, não. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos foram destituídos. Mas Deus tem um resgate para as nossas vidas. Amém? Outra coisa que lá no versículo diz é sobre a paixão. E o que é paixão? Alguém pode dizer para mim o que é paixão? Todo mundo ao mesmo tempo, eu não entendo. Eu não leio. Então eu vou perguntar de novo, o que é paixão? Alguém pode dar um exemplo do que é paixão? Ouço grilos. Mas tudo bem. Agir por impulso. Agir por impulso. Quem foi o irmão que mencionou aí? Eita, homem de Deus, hein? Ora por mim, Márcio. Deus é bom, viu só? Exatamente. A paixão é capaz de alterar os aspectos, comportamento, pensamentos da pessoa. O engraçado, eu pesquisei algumas coisas sobre a paixão, e alguns psicólogos chegaram à conclusão que em 2 anos a paixão acaba. Então tem muita gente, acho que já aconteceu com alguns irmãos aqui, chega assim, irmão, estou desempregado, mas eu já mandei meu currículo para aquela empresa e é bênção. Aquela empresa dá vale transporte, aquela que tem plano de saúde, tem odonto, já quero pensar nos meus aparelhos, né? Vou colocar a família inteira no plano de saúde, menos a sogra, né? Já pensa em tudo, né? Já pensa em tudo, ali vai dar certo. Aí convoca os irmãos numa assembleia geral. Irmãos, essa noite nós vamos orar por aquela vaga que eu já decretei que é minha. Estão entendendo, vasos? Estão entendendo, homens e mulheres de Deus? Todo mundo começa a orar por aquela vaga para o irmão. O irmão entra na vaga. Primeiro ano, como é que tá as coisas? Maravilha. Salário é bom, os companheiros são ótimos, eu tenho tudo que eu preciso lá, está excelente. 1 ano e meio. Estou passando por umas provas lá. 2 anos, irmão, já mandei currículo para outra, porque ali, ó, foi o cão que me colocou lá. Ô irmão, você convocou uma assembleia geral aqui pra gente, uma plenária aqui pra gente montar a cena, e agora você tá... Não, irmão, você não sabe como é que é meu chefe. É perseguição religiosa. Olha, eu dei glória a Deus é pro resto da vida. Estão me chamando de tudo lá. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo na faculdade. O rapaz olhou para mim e falou assim: você é crente? Eu falei: sou. Você é homofóbico. E ele é um afeminado. E ele é loirinho. Ele é loirinho, bonito rapaz. Olhei para ele e falei assim: então quer dizer que eu sou homofóbico? Sim, você é crente, todo crente é homofóbico. Eu falei: você é branco, loiro, então você é nazista. Aí ele ficou olhando pra minha cara: não, não sou. Não sou. Ué, que conclusão que é essa?
né? Isso nós estamos vivendo hoje, irmãos. As pessoas já vêm com um pedaço de pau e pedra para nos atacar. Vêm querer realmente acabar conosco. Então nós temos que vigiar, temos que buscar a diferença. A paixão é um risco. 2 anos, aquele irmão já não queria mais saber de emprego nenhum. Ficou traumatizado, aquilo lá não serve para mim. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou deixar o fogo estranho passar, né? Mas uma hora ele vai estar louvando, então ele é bênção. Ele é bênção. Ele é um irmão que está perdido no momento, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 4 a 5. Não se preocupe que depois vai estar lá no canal Santo Remédio. Aí você pode pegar tudo direitinho, tá bom? Não precisa ficar preocupado não. Mas diz assim, ó. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que conhecem a Deus. Olha, a paixão está na Bíblia, viu? É bíblico. Então abandone a paixão. Tem uns irmãos que falam: irmão, você não sabe de nada, você é bobinho demais. Estou apaixonado por aquele carro, estou orando há um tempo. Olha. Aí olha para a esposa: amor, o que você acha? A esposa: querido, nós temos que pagar o dentista do cachorro, né? O veterinário do gatinho, e não sei o que, a criança e tal. Mas querida, é um carro. Nós vamos deixar de usar Uber, né? Nós vamos fazer compra agora em alto nível. É aquele carro, é aquela marca. Eu estou apaixonado por aquele carro. Aí compra o carro, endivida a família inteira. Não caia na paixão. Ai, irmão, você não sabe que eu estou ansioso. Está difícil. Olha, eu estou querendo chocolate. Para me acalmar, eu preciso de chocolate. De tanto chocolate aconteceu comigo, ó. Eu estou brincando. Não gosto muito de doce assim, não. Eu gosto mais de pizza, massa, pastel, caldo de cana. Pô, Jesus. Coisa linda, Jesus. Mas é sério, a gente tem que pensar: a paixão, ela escraviza. E ela mata. Ela mata. É terrível. Quais são os desejos maus e a ganância? O desejo mau e a ganância é uma coisa que, olha, vai realmente também acabando ali com as perspectivas. Vai acabando com o sonho do crente. Aí lembra daquele irmão lá que pediu emprego? Né? Que teve a campanha, que 2 anos a paixão acabou, queria sair do emprego. Aí passa por uma situação de ganância. Só que Jesus, como diz em Mateus capítulo 4, do versículo 1 a 11, ali menciona que Jesus foi tentado no deserto. E tudo isso que é oferecido para a gente hoje, foi oferecido para Jesus também. Poder, talvez fama. Tudo isso te darei se prostrados me adorarem. Está com fome? Se tivesse um Habib's na época, vamos no Habib's, Jesus. Saciarei sua fome. Né? Jesus, vamos numa churrascaria, se for naquele período. Mas olha, se tu realmente é filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Jesus também foi provado. Jesus foi levado ao deserto. Ele foi levado ao deserto para ser tentado. Então, aquele mesmo homem que orou, olha, aquele emprego da paixão, se ele entra numa situação dessa e Satanás faz uma proposta, ele cai. E eu volto a perguntar: qual a mudança de vida que nós temos? Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos mudar de vida. E olha só o que diz aqui em 1 João, capítulo 2, de versículo 14 a 17. Filhinhos, eu lhe escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhe escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhe escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês vencerão o maligno. Vocês venceram o maligno. Não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai,
mas do mundo. Que interessante esse versículo. Interessante. Então, se eu estou a viver uma situação de amar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, algo está errado. O que eu acho interessante é que a Bíblia, ela não pede para eu chegar e falar assim: meu irmão, você está em pecado, vem cá, vou te revelar seu pecado aqui. O que ele diz na ceia? Para o homem fazer a sua autoanálise. Analise o homem a si mesmo. Deus coloca a liberdade para que nós venhamos reconhecer os nossos erros. Se estamos pecando, Ele está dizendo assim: olha, arrependa dos seus pecados. Para caminhar comigo não dá para caminhar em pecado. É certo que em alguns momentos nós iremos errar, mas não ter a carteirinha de pecado. Faço parte do clube dos pecadores. Não, isso não. Alguns erros podemos cometer até sem querer. Você quer dar um exemplo? Provocar a ira de alguém no trânsito. Você está andando com um carro, daqui a pouco tocou o celular, você, opa, sem querer fechou outro carro. Provocou a ira da outra pessoa. Foi de propósito? Foi de propósito? Você está no ônibus lotado, está chegando no seu ponto, você vai indo para o fundo, com licença, pisou no pé de alguém, foi de propósito? Eu espero que eu não pise no pé de ninguém, porque se eu pisar, meu irmão, 1,91 m, 145 quilos, é fratura, não tem ibope, não tem chance. Se pisar no pé, é fratura na hora. Sem querer, eu acabo provocando a ira de alguém. Então nós precisamos pedir ao Senhor para que cuide realmente das nossas vidas. Outro ponto que também se refere, lá em Colossenses, é a idolatria. E o que é a idolatria? Aí as pessoas, isso é fácil. Idolatria é fácil. É só idolatrar uma imagem que já está valendo a idolatria. Tem gente que idolatra carro, tem gente que idolatra a esposa, tem gente que idolatra o trabalho, tem gente que idolatra o cachorro, o gato. Eu conheço pessoas que falam assim: olha, eu prefiro ter um cão do que ter um outro amigo, porque o cão é fiel, o amigo não. Será que eu estou idolatrando o cão? Será que eu estou idolatrando ali aquele animal? Nós precisamos pensar em algumas coisas. Idolatria não é somente aquilo que está no altar, mas é aquilo que está no nosso coração. O que você tem idolatrado? O que você tem buscado? O que você tem feito? Em Deuteronômio capítulo 5, de 8 a 10 diz: não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra, ou nas águas e debaixo da terra. Olha que interessante. Não crie nenhuma idolatria. Vou dar um exemplo que aconteceu com um amigo. Comprou uma casa no litoral. Nunca mais viu irmão de domingo na igreja. Será que ele está idolatrando a casa dele na praia? Enquanto ele não tinha casa, Senhor, me dê, Senhor. Ele estava cantando até aquele louvor. Me dá minha casinha dá. Aí quando ele recebeu a casa, cadê o irmão? Será que essa casa trouxe bênção para esse irmão? É certo que não importa onde você esteja, Deus está contigo. Aonde você estiver, Deus está contigo. Deus não te abandona nunca. Mas muitas vezes nós vamos dando passos para ficar longe da presença de Deus. E esses passos longe façam com que a gente se esfrie. Nós estamos aqui, se cada um aqui for uma madeira, aquecendo aqui a fornalha da adoração do incenso, para chegar um incenso suave ao Senhor, que maravilha. Só que quando nós estamos distantes, nós somos apenas uma madeira distante da fogueira, e aí é mais fácil para ser apagada. Quando eu estou sozinho, eu estou fragilizado. Tem gente que fala assim: meu irmão, igreja não é para que igreja? Não precisava de igreja. Mas nós precisamos de algumas coisas
para ter um ponto de encontro. Porque a igreja real é o irmão que está do seu lado, sou eu, nós somos a igreja. Aqui é um ponto de encontro. Aqui é onde nós podemos se reunir, um lugar agradável. Mas infelizmente, algumas pessoas não têm visto assim. E acaba se afastando então daquilo que Deus reserva. Aí eu pergunto, como está a minha vida? Como está a minha nova vida? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 27 e 32, diz o seguinte no versículo 27: E não tem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças ao que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Quer ter uma vida nova com Cristo? O que rouba, o que roubava, o que rouba, não roube mais. O que mentia, não minta mais. O que causa contenda, não faça mais isso. Deus está nos chamando para uma nova vida. Essa é a nova vida que Cristo tem para as nossas. Essa é a vida que Cristo almeja para as nossas famílias. Talvez você entrou aqui hoje dizendo assim: olha, eu estou bem do jeito que eu estou. Você é responsável pelas suas atitudes. Mas eu digo uma coisa é nós não sabermos disso, a outra coisa é nós sabermos e não mudarmos. Não vai sobrecair sobre o pastor ou sobre alguns líderes, porque quem estava aqui ouviu o que é que precisa ser mudado. E a quem é dado é cobrado. E hoje foi dado o conhecer. Hoje foi dado a liberdade. Agora, o que vamos fazer com a liberdade é que faz toda a diferença. Aí eu volto ao teólogo que fala sobre graça preciosa e graça barata. O sangue do Cordeiro foi vertido para que nós estivéssemos aqui. E foi uma graça preciosa. Desculpa a tosse. Foi uma graça preciosa. Foi uma graça importantíssima. E o que estamos a fazer com ela? O que vamos fazer com essa graça? Eu gostaria que todos se colocassem em pé nesse momento. Eu gostaria que você refletisse um pouco na sua vida, um pouco na história da sua família, um pouco na sua própria história. Se uma dessas coisas que nós partilhamos aqui nessa noite é você falar: irmão, parece que alguém me dedurou, eu não tive tempo para conversar com ninguém. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele conhece os nossos corações. O Senhor conhece os nossos corações. Ele nos ama. Eu gostaria que você falasse com Deus nesse momento: Pai, eu tenho errado. Eu agi pessimamente tal dia, tal hora. Eu não tomei uma boa atitude naquele momento. Eu disse coisas a mais. Eu feri pessoas com palavras ou com atitudes. Mas eu preciso da mudança de vida. Eu preciso de uma vida nova. Eu preciso mudar. Isso não é vergonhoso para ninguém, não. Eu tive uma vida muito torta. E mesmo caminhando com o Senhor, mesmo na igreja, os primeiros anos para mim foram terríveis. Com 2 anos de conversão, aliás, com 1 ano e meio de conversão, eu já na igreja, sendo discipulado, eu saí com uns amigos antigos e eu bebi demais. E quando eu estava retornando para casa, eu encontrei com os jovens da igreja.
E eu estava a caminhar para um lado e para o outro, que eu não conseguia caminhar em linha reta. E bateu uma tristeza no meu coração naquele momento. Eu falei: Deus, enquanto eles estão vindo felizes, eu estou tendo que preencher o meu coração com alguma coisa. Tem muita gente bebendo demais, que está tentando preencher um vazio da dor. Tem muita gente agressivo demais nos lares, que está precisando ser enchido da graça e da presença de Deus. O Espírito Santo quer encher as nossas vidas. Aí talvez você fale: mas eu sou tão jovem, eu nem sei muito bem o que você está a falar. Mas eu quero te dizer algo. Comprometa-se com Cristo. Mergulhe na presença de Cristo. Não deixa que as redes sociais, televisão, te influencie, mas seja influenciado pelas Escrituras. Tenha como base as Escrituras. Eu gostaria imensamente de ter nascido num lar cristão, mas eu nasci no lar que o espiritismo, a Umbanda imperava. E eu era atormentado nas noites, eu não sabia porquê. E aí depois que eu entendi quem era Jesus, eu falava: Deus, seria diferente se eu estivesse no lar cristão. Seria diferente, Jesus. Mas Deus sabe de todas as coisas. Se você está aqui hoje, Ele quer ter algo especial contigo. Ele te chama de amigo, Ele te chama de filho. Ele quer caminhar contigo. Ele sabe dos seus sofrimentos, Ele sabe da sua angústia, Ele sabe dos seus murmúrios, Ele te conhece. Mas é momento de entregar ao Senhor. Enquanto nós estivermos cantando esse louvor, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Eu gostaria que você fosse orando. Se houver necessidade de pedir perdão para alguém aqui na igreja, é o momento. Caso não, também glória a Deus. Talvez a pessoa não esteja aqui, mas nós precisamos ter um concerto com Cristo. Nós precisamos viver uma vida nova. Você foi adornado pelo Pai. Você foi adornado pelo sangue do Cordeiro. Você foi separado. Não pise nessa graça preciosa. Não pise. Oh Jesus, enquanto nós iremos cantar, eu gostaria que você fosse conversando com Deus. Não existe